Olá, pessoa falante do português. Espero que você esteja bem nesse momento. Espero que você tenha um pouco de paciência, né? Eu tenho um livro para falar hoje sobre ele. Hoje é dia 4 de setembro de 2023. Eu estou na fase de qualificação do meu mestrado sobre Direito Internacional e eu precisava de ter um objeto de pesquisa que fosse um objeto que me estimula a escrever, né? E eu achei, né? Eu achei. Eu estou estudando sobre a teoria da paz perpétua. Poxa, teoria da paz perpétua, de onde você tirou isso, né? Daqui, esse livro chama A Paz Perpétua, né? Do Immanuel Kant, que é um filósofo iluminista, é um filósofo humanista, e ele escreveu esse livro no ano de 1795. Ele já era um homem velho, ele já era um homem de 70 anos, ele já tinha ministrado muitas aulas, né? Ele já tinha escrito várias obras, né? Inclusive a teoria, a Crítica da Razão Pura, né? Que é a obra mais famosa dele, influenciou o direito, influenciou a sociologia, influenciou a história. É um referencial de filósofo propriamente dito, né? E o livro é curtinho. O livro é curtinho. Então, assim, ele foi muito preciso, muito objetivo, numa abordagem que é um tema super complexo, que é a paz e a guerra entre os estados, entre as nações. É um tema muito antigo, porque faz provavelmente uma das primeiras necessidades da instituição do Estado foi fazer guerra e paz, né? Foi declarar a guerra e celebrar a paz. Porque uma tribo primitiva, né, que não tinha drone que solta míssil sei lá, 50 quilômetros de distância, eles tinham necessidade de se proteger de uma outra tribo que viesse atacar eles. Então, a gente pode falar que uma das necessidades primárias da existência do Estado é segurança nacional. Isso foi particularmente importante durante todo o tempo, né? Se a escrita e a cultura têm 5.000 anos, de acordo com os achados arqueológicos da Mesopotâmia, a gente tem mais tempo de guerra do que isso. Né? Nas condições de humanos, a gente pode virar um assassino a qualquer momento. E, e às vezes o Estado, que é quem proíbe, quem aplica o direito penal, quem afirma que o homicídio é crime, né? Quem faz uma lei para proteger o direito de não ser morto, é o mesmo Estado que dá uma medalha de bravura para um militar, para um sniper, por exemplo, que atira à distância. Tem um pouco de covardia nessa história, né? E a gente pode até discutir a história do arco e flecha, se quiser. Mas vamos voltar para a paz perpétua, né? Então aquele indivíduo, né, que ele vai lá e mata, ele tem 3 mortes confirmadas, né? Porque ele é um sniper, né? Então assim, em um deles ele conseguiu acertar um tiro na cabeça, a pessoa morreu sem sentir dor. Mas nos outros 2 ele precisou de dar uns 10 tiros, né? E isso inclui um sujeito que ficou dentro de uma ruína, tentando ser resgatado, e aí quando apareceu, sei lá, uma chance dele ser resgatado, ele saiu ali daquela ruína e o sniper que ficou sem esmurecer, conseguiu acertar um tiro na cabeça dele. Né? Mas antes ele acertou um tiro no joelho e essa pessoa ficou tipo umas 5, 6 horas sentindo, um dia inteiro de trabalho, umas 8 horas sentindo uma dor intensa, que é tipo um calibre de 7,62, que é tipo, é um projétil de alto poder cinético, né? É uma arma de guerra. Mas enfim, você consegue entender que o indivíduo que, sei lá, ele mata 50 pessoas na guerra da Rússia e da Ucrânia, e aí ele chega e recebe uma medalha, né, dizendo que ele é um herói. E
esse mesmo indivíduo, se ele fizer 50 homicídios na época de paz, na vigência de um código penal, numa sociedade civil regular, esse cara é um assassino em série. E se ele for pego, depois dele fazer uns 5 ou 6 homicídios, ele vai passar a vida inteira dentro da cadeia. Ou vai passar uma boa parte. Então, aquele mesmo indivíduo que ele é incentivado de forma, tipo assim, você vai pra cadeia, se você a fazer um homicídio, ele é estimulado a cometer homicídios em nome da segurança nacional, né? Então, a gente tem essa dicotomia entre a paz e a guerra, né? A gente pode escrever que o mesmo fato pelo mundo real, que é o homicídio, ele no contexto da guerra é louvável por ser a defesa da pátria, e ele no contexto de uma regularidade de uma sociedade civil é tido como um crime, né? E um crime gravoso, né? Dependendo, por exemplo, o primeiro tiro do sniper, a primeira pessoa que ele matou, ele deu um tiro só na cabeça e conseguiu matar. Ué, qual que é a possibilidade de reação e de se proteger? Qual a possibilidade da vítima se defender? Ela não teve nenhuma possibilidade, né? Então nós estamos falando de um homicídio qualificado na lei brasileira. E o homicídio qualificado na lei brasileira, ele é hediondo, né? Ou pode ser, por exemplo, meio insidioso ou cruel, né? Você quer vamos falar das crueldades da guerra, né? Vamos falar de um hospital militar, que é uma tenda, que é um bloco cirúrgico. Não, não é um bloco cirúrgico, não. O bloco cirúrgico é o lugar mais limpo da cidade inteira. É para não ter bactéria, para não ter vírus, para não ter infecção, né? O cirurgião lava a mão 2, 3 vezes com sabonete em base de enxofre, com mais de um químico para poder evitar ao máximo as bactérias, né? Aí você vai no hospital de campanha, né? Um hospital militar de campanha, onde você vê pessoas de 20 anos, 19 anos, 18 anos que chegam com um estilhaço de munição na perna e não tem antibiótico suficiente, o risco de gangrena é muito grande, a pessoa foi ferida numa trincheira, que é um lugar sujo, um lugar que tem terra, né, um lugar... Onde é que fica o banheiro da trincheira, né? E aí aquela ferida está extremamente suja e o médico vira e fala, olha cara, eu lavei a mão hoje, com certeza, várias vezes, mas eu vou lavar a mão uma vez só, eu vou enfiar morfina na sua veia e vou cortar a sua perna. Porque o risco de gangrena é muito grande, eu não posso arriscar, essa ferida está muito suja. Você está arriscando sepsia. Então, olha o médico. Ele não está com a roupa tão limpa, ele não está com aquele avental cirúrgico esterilizado, descartável, né? Não, ele está mesmo com a roupa suja de sangue, né? E a Vice News, que é aquele jornal do Canadá, um repórter da Vice News foi lá e correu o risco de fazer as gravações, de conversar com os amputados de guerra da Ucrânia para poder dizer sobre o que está acontecendo. E aí, essa guerra, ela mexe com essa teoria, né? Porque a gente podia ter paz, né? Duradoura, quem sabe perpétua, né? É mais barato. É mais barato, eu posso dizer que o custo de guerra é muito alto, né? O tanque, acho que ele chama T-90 Armata, né? Que é o tanque russo o mais avançado que existe. Ele é um tanque de acho que de uns 6 ou 7 milhões de dólares, uma coisa assim. Eu sei que uma vez eu olhei esse negócio assim, Wikipédia mesmo, superficialmente, e tipo, o Leopard 2, que é o tanque alemão, era uma coisa absurdamente mais cara que os outros. Tipo assim, enquanto um tanque normal custa 5 milhões, o da Alemanha, versão mais avançada, custava tipo uns 30 milhões de dólares cada unidade, né? E a Alemanha resistiu em exportar isso para a Ucrânia porque ela falou, olha, a gente não vende arma
para a zona de guerra. Se você quiser montar um sistema de segurança nacional com tecnologia alemã, a gente vende, mas você primeiro precisa estar em paz com outro país. A gente não vende arma para a zona de guerra. E a Alemanha falou isso no início, voltou atrás e vendeu, né? Certamente existe uma pressão muito forte por parte dos Estados Unidos nesse sentido. A gente não sabe muito bem como é que funciona lá na Rússia, porque o que chega para a gente aqui é um material que foi filtrado, né, para o esforço de guerra da Ucrânia, apoiado pelo Ocidente, apoiado pela OTAN. Então a gente não consegue saber exatamente o que está acontecendo, porque a gente leu o jornal, né? Eu particularmente leio o jornal em duas línguas diferentes e mesmo assim eu me sinto muito desinformado. E eu acho que você também deveria se sentir. Se você tiver senso crítico e observar as informações durante a guerra, você vai perceber que a guerra é lutada com a munição, com a vida dos soldados, com o desempenho das tecnologias disponíveis, com a engenharia e física e química e matemática aplicada à guerra, mas ela também é utilizada outro tipo de munição que são as propagandas de guerra, né? E se você acha que você não está sujeito, pense melhor, né? Você tem a fake news o tempo inteiro aí, né? Que o pessoal do seu grupo da família do WhatsApp fala de fake news como se fosse, e aí você vê as pessoas fazendo uma discussão em cima daquele negócio ali, e você fala, poxa, isso aqui simplesmente eu olhei no Google e é falso, né? No meio da guerra é pior, porque a sobrevivência do Estado depende dessas mentiras, né? O que a gente vai voltar aqui na teoria de Immanuel Kant, né? Que ele tem ele tem seis cláusulas ou seis artigos para a manifestação da paz perpétua, e ele tem mais uns três que são no meio do texto, e ele tem no final um complemento. Mas vamos falar sobre o primeiro de todos eles. Ele fala, olha, nenhuma paz é duradoura, muito menos perpétua, né? Se a pessoa que está negociando a paz por meio de um tratado internacional, ela não fala a verdade. Mentira em política é uma coisa muito comum, né? Vou contar para vocês uma mentira de um tratado internacional chamado Pacto de Não Agressão entre a Alemanha nazista e a União Soviética, celebrado, se não me engano, em 1940. E esse pacto trazia um protocolo secreto. Como é que é o protocolo secreto? O protocolo secreto e a reserva mental são nomes bonitos para mentira, né? Ou pelo menos para omissão da verdade. O protocolo secreto do Tratado de Não Agressão entre a Alemanha e a União Soviética, essa Alemanha, nesse caso, é nazista, né? Já faz um bom tempo aí que isso aconteceu. Eles escreveram o seguinte: olha, a gente não vai se agredir, a União Soviética não vai declarar guerra contra a Alemanha nazista, e nem o contrário. E depois que aconteceu os episódios, que eles já estavam em 1939, a Alemanha já tinha, inclusive eu acho que ela tinha dominado a Bélgica e a Holanda, e já tinha anexado a Áustria. Então, assim, já tinha uns 3 países que estavam ou sob domínio nazista ou em vias de. E eles falaram assim, olha, a gente não sabe muito bem o que vai acontecer, não sabe se eles vão ganhar a guerra contra os franceses, por exemplo. Então vamos fazer um tratado seguinte: você não me agride, eu não te agrido, e depois que as coisas se desenrolarem, a Alemanha nazista vai ter direito a uma parte do leste europeu e a União Soviética vai ter direito a outra parte do leste europeu. Esse protocolo ele só era conhecido pelos diplomatas e pelo o alto escalão do governo federal da Alemanha na época, né, Terceiro Reich, e também o próprio Stalin, né, do lado da Rússia, junto com o ministério dele, e eram poucas pessoas que sabiam disso, e isso foi uma reserva mental. Isso aí foi, né, um protocolo secreto, isso foi uma mentira. A Rússia
e a Alemanha se deram muito mal com essa mentira. Eles fizeram um tratado de paz que não tinha nada a ver com paz, que na verdade tinha a ver com guerra, e por causa dessa mentira eles pagaram um preço muito alto. Foi ruim para os brancos, né? O Hitler dizia, não, mas o sangue ariano, né? E a superioridade da raça alemã e essas coisas, mas foi péssimo para os jovens alemães, para o puro sangue, né? Alemão, foi horrível para eles. Né? Morreu muita gente, morreu 70 milhões de pessoas durante a Segunda Guerra Mundial. Teve um tiro de canhão para cada habitante de Berlim, que era 6 milhões. O Exército Vermelho contou depois da agressão. Então, assim, foi horrível. E teve uma mentira. Teve uma mentira escrita num tratado internacional. Né? Então, assim, eu estou fazendo esse texto, então eu vou terminar esse vídeo por aqui. Mas se você tiver algum interesse em direito internacional, especialmente fazer uma visão sobre o conflito da Ucrânia e da Rússia que está acontecendo agora no ano de 2023, começou em 2022, né, e já teve um problema na Crimeia em 2016, tá aqui, ó, muito interessante, curto, né, e extremamente eloquente, né. Mas vou encerrando por aqui, né, que já tá bem longo o vídeo, né. Principalmente numa época que o povo adora aquelas coisas de 1 minuto da verdade pronto do TikTok, né? Eu chamo aquilo de esquizofrenia digital, né? Tipo, não tem nada de, tipo, 10, 20, 30, 50, 80 coisas que você gastou só 1 minuto e não entendeu muito sobre aquilo, mas as pessoas tomam com a verdade absoluta, né? Inclusive, se você for pegar e falar, como é que você prega bem um parafuso na parede? 1 minuto, menos que você explica. Agora, se você for falar sobre a guerra na Ucrânia e na Rússia, aí precisa de mais palavras que isso. Eu estou escrevendo uma dissertação de mestrado sobre.